muito boa noite para todos vocês que estão aqui com a gente ao vivo. Nossa, o chat bombou, rapaziada. E aí, beleza? Muito prazer para quem não me conhece ainda. Eu sou o Jonathan, sou sócio e diretor comercial aqui no G4. Eu sou o cara que vende aqui no G4, eu e a minha equipe. Vou fazer o seguinte, enquanto a galera não chega, para a gente arrumar as coisas aí, você pegar alguma coisa para tomar, se ajustar na cadeira e chamar a galera, vou dar alguns recadinhos básicos aqui e, por enquanto, você fica aí ligado. Primeiro ponto aqui, eu imagino que você vai assistir essa aula e você deve lembrar de várias pessoas que podem também se beneficiar desse conteúdo aqui. Então, meu primeiro recado para você, compartilha, galera. A melhor coisa que a gente faz pelos outros é compartilhar coisas boas. Então, pega aqui o link está aqui em cima, tem o botão também, manda para a galera no seu WhatsApp da empresa, para os amigos empresários, etc. Manda aí para a gente mandar esse conteúdo para mais gente. E não esquece, hoje é terça-feira, é só o primeiro dia. Hoje é só o primeiro dia de 4 desse evento de aniversário do G4. Então, vamos começar hoje, tem amanhã, tem quinta e tem segunda-feira. Então, já vai se ajeitando, quem está cansado, toma alguma coisa, um energético, porque vão ser 4 dias de conteúdos top de linha pelas pessoas que mais entendem desses assuntos no mercado hoje. Então, te espero nos 4 dias. Acho que agora já deu para a galera se ajeitar em casa, né? Então, vamos começar aqui a nossa live, primeira live do aniversário do G4. Naturalmente, sou um cara de vendas, então eu gosto de desafio. Então, eu vou desafiar você que está em casa hoje, que está aí na empresa, já com uma meta. Eu já quero te dar um objetivo para fazer agora. Então, vamos lá. Pega um papel e caneta aí. Pensa na sua empresa, no futuro da sua empresa. Onde sua empresa vai estar daqui a 5 anos, certo? Pensou? Pega um papel, nesse papel escreve como você vai fazer para chegar lá. Pensei no futuro da minha empresa daqui a 5 anos, botei no papel. Como eu vou fazer para chegar lá? Qual que é o grande ponto aqui? O que eu quero trazer para vocês? Eu tenho certeza, esse é o meu desafio, meu combinado com você, que no final do dia 23, do nosso último evento, a resposta para essa pergunta vai ser completamente diferente. Com tudo que a gente vai ensinar para você aqui hoje, você vai ter outras alavancas, outras ferramentas, outros frames, que vai mudar a forma como você vai chegar no seu objetivo. E o melhor, vai mudar para muito melhor e muito mais assertivo. Então, anota aí, guarda esse papel. E aí, galera, a gente recebeu umas mensagens antes no Instagram, não sei quem recebeu a minha ligação, fui eu que liguei para você aí, convidando para a live. O grande ponto aqui, que fez a gente tomar a decisão de fazer um evento desse tamanho, o G4 nunca fez nada parecido, foi ver que os nossos alunos, nos últimos 3 anos, tinham crescido muito. E a gente constatou um ponto, que aquela empresa que não está crescendo, ela está de alguma forma morrendo. E aí, pensando nisso, a gente resolveu compartilhar o que esses alunos que cresceram nos últimos 3 anos fizeram. A gente está falando sobre empresas que venderam mais, que cresceram e que geraram emprego. Só para você ter uma ideia, a gente está falando de empresas que cresceram, em média, 122% do seu faturamento nos últimos 3 anos e geraram mais de 100 mil empregos. O número exato é próximo de 115. Então, é sobre isso, é sobre compartilhar essas histórias com vocês aqui hoje. E aí, separei 3 alunos em especial aqui para mostrar para você que esse papo de que isso só funciona em startup, é só para esse tipo de negócio, meu negócio tem que ter certa maturidade, não tem nada a ver. Eu lembro do Caio e do Gustavo da Ipinet, são dos maiores parceiros Google da América Latina. A gente está falando de um crescimento de quase 6 vezes nos últimos anos, depois que foram formados pelo G4. E aí não tem milagre, é de fato aplicar a ferramenta, estar com o foco certo. Também tem o Fábio, da J Chagas. Galera, estou falando de um empreendedor que tem supermercado, posto de gasolina, empresa de transporte, então todos aqueles negócios tradicionais que tem na minha cidade, tem na sua, tem tudo que é lugar. A gente está falando de alguém que gerou mais de 400 empregos nesses últimos anos, aplicando ferramentas e crescendo de fato faturamento, obviamente, e tendo mais eficiência para contratar mais gente. E por último, o Palme. O Danilão é o nosso parceiro aqui, nosso cliente aluno, e é uma construtora. O quanto o mercado de construção evoluiu nos últimos anos e quanto ele tem espaço para evoluir. A gente está falando de alguém
que quase duplicou seu faturamento nos últimos anos depois de formado no G4. Aqui você pode achar que tem uma exceção, porque pouca gente e tal. Mas a ideia de fazer essa live é exatamente essa, compartilhar com você que você também pode fazer isso no seu negócio. E como fazer isso através das mentes que mais fazem isso hoje e que melhor sabem ensinar no Brasil. E aí, falando sobre gerar empregos, é natural que a gente traga aqui o objetivo do G4. Para você que está chegando agora e não conhece o G4, o nosso grande objetivo, nosso BREG aqui no G4 é gerar 1 milhão de empregos até 2030. A gente gerou 100 mil através dos nossos alunos, como você viu, e o nosso desafio é gerar até 2030 1 milhão de empregos. E é obviamente que eu não vou nem só convidar você a participar disso, você está convocado. A partir de agora, eu e todo o G4, todo o time do G4, conta com você para bater essa meta até 2030. Como que a gente vai fazer isso aqui com vocês? A gente viu 4 pontos em especial que as empresas que conseguiram fazer isso, esse crescimento que eu comentei com vocês nos últimos anos, têm em comum. O primeiro ponto dele aqui, vou pegar minha colinha, crescem mais rápido que o mercado. O mercado está numa velocidade, essas empresas estão em outra velocidade completamente diferente. Construir riqueza. O que é construir riqueza? Você realmente construir ativos dentro do seu negócio que deixam o seu negócio perene. Terceiro ponto, lucratividade. Não existe empresa que só faz barulho. É empresa que na última linha lá de fato tem resultado. E por último, você empreendedor, você empreendedora que está aí, obviamente você vê empresas crescendo, pessoas de sucesso aparecendo, o seu negócio deve ter crescido também, mas o fato é, ainda depende de você. Então, o último ponto, e ponto fundamental, até para você, né, profissionalmente dentro do seu negócio, é que o negócio não dependa de você. Então, esses 4 pontos, é sobre esses 4 que nós vamos falar. E aí, quando a gente fala sobre quem e como a gente vai passar isso para você, eu aqui vou firmar o compromisso de novo do G4. Para quem já conhece o G4 sabe, mas para quem não conhece, aqui nesse palco e nos nossos palcos de aula, nas nossas formações online, só ensina quem faz. Aqui não tem espaço para quem só ouviu falar, é só quem faz. E hoje especialmente, eu trouxe 2 feras em vendas. A gente está falando aqui de 2 das pessoas mais importantes quando o assunto é vendas, não só no Brasil, na América Latina e fora. Um deles é o Theo Orozco, fundador e CEO da Exact. Estou falando da Exact para vocês, assim, é uma ferramenta que ajuda as empresas a vender mais. Então, imagina alguém que construiu uma empresa que ajuda as empresas a vender mais. Então, esse cara vai estar aqui dando uma aula para vocês. E a segunda, uma fera que não está só... Até já digo aqui, vamos agradecer que ela está aqui no Brasil, que foi difícil trazer ela, normalmente está fora do Brasil. Emília Chagas, fundadora da Contentus, então foi empreendedora, assim como muitos de vocês, cresceu o negócio, vendeu um negócio para uma empresa gringa e hoje toca esse negócio worldwide. Essa empresa faz parte das startups, das 500 maiores startups dos Estados Unidos. Então, Vale do Silício, inclusive. Então, essa é a turma que eu vou chamar aqui para dar uma aula para vocês hoje sobre vendas, sobre funil de vendas. E aí, vamos lá. Sem mais delongas. Qual que é o ponto aqui? A gente, eu e você, a gente tem que alinhar uma coisa. Aqui, a gente acredita que só gera riqueza quem realmente faz e não quem espera alguma coisa. Então, eu quero chamar para vocês aqui, sem mais delongas, meu parceiro, meu amigo Theo Orozco, CEO da Exact. Vem aqui, Theo, dá uma aula para a galera. Tudo certo, monstro? Querido, seja bem-vindo aqui, cara. Prazer estar vou entregar o bastão para você. Aí. Cara, galera, é o seguinte, aproveitem aqui o chat, aula do Theo para vocês. Difícil tirar o homem do trabalho, então vou deixar aqui contigo. Agora cara, prazer imenso estar contigo, cara. Você, que legal cara. ver alunos ali, né? Nossa. Resultado de aluno. Olha aquilo ali, cara. A gente tá junto direto nas imersões, que coisa boa, Animal, né? Super. Animal. Acho que esse propósito é o que me faz sair lá de Florianópolis, o que me faz sair um pouquinho da Exact, muitas vezes, que é o meu objetivo central, né? E estar aqui com o G4, porque eu tenho o maior orgulho de estar aqui com vocês. Cara, é um Parabéns, prazer pra cara. gente, cara. A gente sabe o poder que a gente, como empresa, fez, o conhecimento que a gente tinha, a facilidade de ter acesso como caras que nem você, pra gente, como empresa, crescer, e nada mais justo que nesses 3 anos a gente disponibilizar você. E, cara, obrigado aí, galera. Aproveitem o Theo. Vou nessa, eu vou ali anotar tudo, viu, cara? Bora. Depois bora. eu vou tirar umas dúvidas só. Você já sabe de cor, já, cara. Tá me dando aula, né? Valeu. Fala, pessoal, tudo bom? Coisa boa. Espero gerar ROI para vocês aqui, tá? Vamos combinar já desde já. Espero gerar retorno sobre o investimento de tempo que vocês estão fazendo aqui.
Dinheiro o G4 está bancando, hoje a rodada é por conta do G4, mas aqui em termos de tempo vocês estão investindo. E não é fácil, está todo mundo 8 horas da noite aí em casa. Espero fazer valer esse tempo de vocês e que isso retorne em vendas, tá? Por que retorne em vendas? Porque para mim, toda empresa precisa gerar receita. Se você tem uma empresa e está focado só no teu produto, eu quero ter o melhor produto, eu estou desenhando o produto ideal, e você fica naquela coisa de produto, e não investe realmente na gasolina do teu carro, né? Então o teu produto é o carro, você está montando uma Ferrari. Não adianta você ter a Ferrari se não tiver dinheiro para botar gasolina. Então vendas, fazer com que você tenha uma máquina previsível, escalável de vendas, é garantir que você tenha a gasolina para o teu carro. E sem a gasolina, nenhuma empresa anda. Eu arrisco dizer para vocês que vocês podem procurar à vontade qualquer empresa que não tenha investido a maior parte do seu recurso desde o início em venda e que chegou a unicórnio, ou chegou muito longe, ou não, nem unicórnio vale um bi. Estou falando de uma empresa que foi bem sucedida, ela investiu em venda. A empresa que cresce sustentável, ela investiu em venda. Então, por isso que a gente está aqui, para falar de venda, e eu espero trazer coisas que vão ser rápidas, que vocês conseguem aplicar amanhã, e já começar a ver um pouquinho daquele investimento que vocês estão fazendo aqui. Então anotem e depois me falem se a gente conseguiu combinar, o nosso combinado conseguiu dar certo, tá certo? Para mim, venda é o coração da empresa e por muito tempo, vender foi uma arte. Por muito tempo, a minha primeira palestra era quando eu descobri que vender não era uma arte, né? Então assim, por muito tempo o vendedor foi aquele cara que chegava e aí ele dava nó em pingo d'água, ele era aquele cara que comunicava, engraçado, bonachão, né? Não que seja ruim, hoje é bom ainda, mas mudou um pouco. Hoje a gente começa a falar de venda como ciência. A gente começou a descobrir que se a gente entender um pouquinho de processos, de pessoas, de psicologia dentro de vendas, a gente começa a ter resultados melhores. Aí a gente não precisa tanto de esforço, a gente não precisa tanto de jeitinho. A gente precisa, sim, de processos que fazem com que aquilo aconteça da melhor maneira, ou seja, fazendo o máximo possível de resultado e padronizado, fazendo isso repetidas vezes. Quando a gente fala de escalabilidade, é a capacidade de você fazer isso 2 vezes mais, 3 vezes mais, e entender teus drives, onde você aperta, onde tira o parafuso para crescer ou para segurar, muitas vezes gerar caixa, e isso está na tua mão. Isso só é possível estar na tua mão quando você combina 3 fatores. Aí já vai a primeira coisinha que eu queria que vocês anotassem, tá? Processo, ferramenta e pessoas. Processos são as vias, ferramentas os veículos e pessoas os motoristas. Não adianta eu ter uma McLaren numa pista de Fórmula 1, e aí quando eu vou chegar e andar, eu ando numa estrada de barro, isso não vai adiantar nada. Assim como não adianta eu ter uma estrada perfeita, eu ter o piloto Lewis Hamilton, e que na mão dele uma charrete. As coisas precisam estar equilibradas. Processo, você vai ver por onde você vai andar para ter isso repetido, e isso da melhor maneira possível. As ferramentas respondem processo, vão fazer com que isso aconteça no dia a dia, repetidas vezes. E elas vão ser os funcionários das pessoas. Eu brinco com o vendedor, às vezes eu digo assim, olha só, você quer ter uma secretária? Beleza, você pode ter uma secretária. É a ferramenta. Se você souber usar a ferramenta, ela vai trabalhar a teu favor. Então, ferramentas atendem pessoas. E pessoas precisam estar motivadas e treinadas para fazer com que tudo isso aconteça. Quando você faz essa tríade funcionar, a tendência é o sucesso. Indo adiante, tem uma história interessante. Eu nunca fui um cara, eu não era um cara de vendas. Eu era um cara que eu sou designer, administrador. E aí a minha primeira empresa chamava 2-para-1 Design, uma escala de ampliação na engenharia. Nós nos tornamos uma das maiores empresas de design do Brasil, ganhamos o maior prêmio de design automotivo do mundo, do Salão do Automóvel de Detroit, acho que foi 5 ou 7 vezes o Oscar do design brasileiro, que é o Prêmio IDEA, e a gente começou a ficar muito rapidamente, a gente começou a cair, assim, e as grandes empresas começaram a nos conhecer e tal, até conto ali no meu Instagram algumas coisas interessantes sobre esse momento. Mas a moral da história, eu era um cara processista, eu desenhava, fazia pesquisa e desenhava o processo produtivo disso depois. E aí, por ser processista, eu sempre gostei muito de planificar as coisas. E, por acasos da vida, que eu conto no meu livro também, eu acabei caindo em vendas. E a primeira coisa que eu fiz quando caí em vendas foi dizer assim, peraí, deixa eu entender como é que isso aqui pode ser planificado. Que etapas que compõem uma venda previsível, escalável, como é que eu posso olhar para isso como uma linha de produção? E eu vejo muita gente usar o termo máquina de vendas, né? Máquina de vendas é bacana, só que a máquina de vendas, quando você fala, parece que você conserta uma máquina e o teu processo inteiro funciona. E não, você precisa consertar as diferentes máquinas. E normalmente o teu gargalo, o teu ponto nevrálgico, ele está na transição entre uma máquina e outra, e não necessariamente na máquina. Por isso que eu gosto do termo linha de produção de venda. E aí quando eu cheguei nisso, eu dividi a venda em 5 sãos. Eu vou falar 3 para vocês aqui, tá? O primeiro é a atração. Como é que eu trago esse cara para perto de mim?
Como é que eu acho uma base, ou como é que eu trabalho conteúdo para que ele queira, levante a mão, como é que eu chamo ele? Segundo, como é que eu faço para entender quem é bom ou não para comprar de mim? Quem tem potencial das melhores compras, comprar mais rápido, no melhor ticket. Como é que esse cara, eu descubro quem é esse cara? E mais que isso, como é que eu descubro a dor que esse cara está sentindo? Porque no terceiro ponto, depois da segmentação, que é a atração, eu tenho que descobrir o seguinte: como é que eu conecto o meu remédio que eu tenho com a dor que esse cara está? Porque você, vendedor, você é um cara que conecta remédio com dor, você não é um cara chato. Se você fizer o trabalho certo, você está, na realidade, solucionando problemas. A questão é você realmente descobrir se existe aquele problema. Então, não vender areia no deserto, isso aí já passou. Deserto você vende água, areia na construção. Tá? E aí a gente vai falar um pouquinho mais, focar um pouco mais nesse último no tração, que eu acho que é o que a gente consegue fazer com que o ROI, o retorno sobre investimento que vocês estão fazendo, venha mais rápido. Então eu quero falar para vocês sobre gatilhos mentais, sobre arma da persuasão, sobre comportamento humano. É sobre isso que a gente vai falar hoje, com algumas técnicazinhas rápidas, para vocês poderem aplicar amanhã e já começar a dar retorno. E aí vocês me mandam depois lá se teve retorno ou não. Queria combinar isso com vocês, beleza? Gente, falar de comportamento humano, muitas vezes é falar em como converter mais, como pegar mais oportunidades e transformar em dinheiro, como monetizar oportunidades. E aí como a gente faz isso, tá? Eu vou trazer 2 livros como indicação para vocês. O primeiro, A Psicologia da Influência, do Robert Cialdini. Ele tem um outro livro que é muito bacana também, que é Armas da Persuasão. É muito bacana esse livro também. E o segundo livro que eu queria indicar, ele é um pouco mais chato, eu falo a verdade mesmo, ele é um livro um pouco mais maçante, mas ele é muito bom, de um Nobel de Economia, chama Rápido e Devagar, 2 Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. E esse livro ele pode trazer vários hacks para vocês, várias estratégiazinhas para fazer a coisa funcionar rapidamente. Eu vou tentar simplificar esse livro para vocês, tá? Resumir de uma maneira super fácil para que a gente pegue juntos. Esse livro basicamente, ele divide o cérebro em dois tipos de cérebro. O cérebro devagar, que é o cérebro da raiz quadrada, que a gente para tomar a decisão. É aquele cérebro que a gente parou e entendeu, peraí, isso combinado com isso, dividido por isso, raiz quadrada disso, a gente vai ter esse resultado. Maravilha. E o cérebro rápido, que é o cérebro muito mais acelerado. O cérebro rápido é aquele cérebro que basicamente é os teus instintos, né? Então a gente nasceu, instinto de sobrevivência, por exemplo, e as tuas experiências. Então, basicamente, eu tenho um instinto de sobrevivência. Estou andando em São Paulo, saí daqui, eu estou ao vivo aqui em São Paulo, o pessoal do G4 me trouxe para cá, é difícil viajar, mas eu vim aqui, vou fazer um bate-volta, amanhã eu estou em Floripa de novo. Saí aqui, vou para o aeroporto, e aí vem um cara de capuz na minha direção, vem e me assalta. O que acontece a próxima vez que eu estou saindo para ir para o aeroporto, passei pela mesma rua e vem um cara de capuz na minha direção? Meu instinto de sobrevivência ativa, minha experiência ativa, e eu vou atravessar a rua, eu vou correr, eu vou fazer alguma coisa baseado nisso. E eu não parei para fazer isso, porque se eu parasse para ver realmente, eu ia entender que na realidade tem muito mais variável do que uma pessoa de capuz. Só que isso é instinto combinado com experiência, isso é cérebro rápido. E a maioria das vezes a gente usa cérebro rápido na nossa comunicação, nas nossas decisões. Se a gente entender sobre isso, fica mais fácil da gente conectar remédio com dor. Então esse é o nosso desafio hoje aqui, tá bom? Eu vou dizer para vocês, eu dei uma palestra um tempo atrás, e quando eu desci da palestra, veio uma pessoa que estava vendo e falou para mim assim, Theo, eu não quero persuadir o meu comprador, o meu cliente. Eu falei, mesmo? E como é que você vende? Aí a pessoa falou para mim assim, eu faço o seguinte, eu boto conteúdo muito legal no meu blog, e quando ele quer aprofundar sobre conteúdo, ele preenche uma landing page. Aí ele preenche a landing page e em troca eu dou um conteúdo mais profundo. Eu falei, é mesmo? Sabe como é o nome disso? Reciprocidade. Você deu um negócio, ele deu de volta, você deu outra coisa, e isso é gatilho mental. Você está aplicando o gatilho mental, você só não sabe. Então eu prefiro saber e decidir o que eu quero aplicar e o que eu não quero. Aqui a gente vai ver algumas técnicas que a gente pode aplicar e ganhar, fazer com que essas coisas se conectem antes. Beleza? Estamos alinhados? Me dá um ok aí no chat, tá? Eu estou vendo o chat aqui, outra coisa que eu queria. Fala um pouquinho sobre os mercados de vocês, que eu quero tentar aplicar em alguns mercados. Eu gosto de trazer algumas aplicações bem práticas. Então, bota aqui no chat para mim o mercado onde vocês estão, para que mercado vocês estão vendendo, e eu vou tentar trazer alguns exemplos dentro desses mercados, tá bom? Bora lá? Vamos para conteúdo direto, rápido e que pode trazer resultado para vocês. Vamos lá. Primeiro gatilho mental que eu queria trabalhar com vocês é um gatilho que chama disponibilidade. Disponibilidade é o seguinte, a gente tem um monte de informação, isso é muito usado em política, né? Independente, a gente tem um monte de informação. Quanto mais impactante a informação, mais ela muda a nossa forma de pensar.
Eu vou dar um exemplo para vocês. Em 0,00001% dos voos no mundo, dá merda, o avião cai e morre todo mundo. 0,0. Todo mundo sabe disso, é super seguro. O que acontece? Estou saindo de casa, estou indo para o aeroporto, e aí eu liguei a TV. O que aconteceu? Acidente aéreo. Quando eu vejo é a mesma companhia aérea que eu vou pegar. Aí eu falo, ok, continua sendo 0,00001% das vezes que vai dar merda. Só que, o que acontece? Quando eu me desloquei para o aeroporto e cheguei e entrei no avião, aquele 0,00001% na minha cabeça se tornou 50%. Eu nunca olhei o que a aeromoça falou, mas eu começo a perguntar para ela, né? Eu falo assim, peraí moça, a máscara cai da onde? Eu boto primeiro na criança, como é que eu sinto aqui mesmo, como é que eu fecho? Ah, vira flutuante o assento? Nunca prestei atenção, ligo para minha mãe e digo, mãe, foi lindo a nossa história. Por quê? Porque na minha cabeça se tornou 50%. O meu medo aumentou muito. E aí isso condiciona meu cérebro a reações que eu não teria sem essa disponibilidade de informação. Tá legal, Theo, mas como é que eu posso aplicar isso no meu dia a dia? Caramba, bombou o chat aqui, hein? Coisa boa. Vamos lá, vou tentar pescar aqui. Ó, vou dar um exemplo de um cliente que eu sei que está aí, tá? Tem um cliente meu do G4, um case de sucesso de ambos, assim, que fez o G4 Sales aqui com a gente, que é a Said, uma das maiores empresas de cuidadores de idosos do Brasil. Ela vai lá e bota um cuidador de idoso na casa do idoso. Vamos entender que a Said, ela não é a mais barata do mercado. A Said, ela é uma das melhores do mercado. Ela tem tecnologia, ela consegue ter monitoramento de quem ela contrata, treinamento intensivo. Aí o que ela faz? Sempre que um cara vai na Said, normalmente esse cara vai chegar e vai dizer assim, ó, quanto é que custa? Primeira pergunta dele. Por quê? Porque são um monte de irmãos que estão vendo um cuidador para sua mãe. E eles não passam na cabeça dele qualquer outra coisa que não seja quanto é que eu vou ter que pagar. Só que aí a Said marcou uma reunião. E antes da reunião ela manda um e-mail dizendo assim, uma reportagem da Exame, do Jornal Nacional. Os idosos, cuide. Os idosos estão sendo maltratados pelas pessoas que cuidam, ou podem ser enganados por alguém que você bota dentro da casa deles e por aí vai. Ok, joguei isso para lá. Quando a pessoa chega e vai fazer essa reunião que eu estou falando, você acha que ela vai perguntar sobre preço primeiro? Claro que não. A primeira pergunta dela é, como é que você sabe que essa pessoa é legal para botar? Tem tecnologia para monitorar? Você acabou de condicionar a visão dela para um outro lado. Então pensa você no seu cliente, qual é a informação que você consegue mandar para ele antes de uma reunião, que você consegue impactar e levar ele para onde você precisa, para onde você vai entregar. E isso é fundamental, você faz priming, preparação mental, para que ele condicionar ele ao que realmente importa para ele naquele momento. E que você tenha a solução, tá vendo? Eu não estou dizendo para você enganar ninguém, estou dizendo para você direcionar e trazer a solução, só que a atenção dele vai estar muito diferente. Segundo, prova social. A gente, por exemplo, na Exact, a gente vende para um mercado muito forte, que é o mercado de ERP, software de gestão de empresas. A gente tem muitos clientes nesse mercado. Então, quando eu vou ligar para um novo ERP, que ainda não é meu cliente, imagina se eu ligasse para ele e dissesse assim, tudo bom, cara, aqui é da Exact, o maior software de Sales Engagement na América Latina, mais de 14 mil usuários, e a gente tem como clientes, por exemplo, a Globo, a BASF, a Philips, a Unimed. Beleza, ninguém é ERP, de todo mundo que eu falei. Agora pensa numa outra situação. Eu liguei para ele e fez o mesmo discurso. Maior software de Sales Engagement, mais de 14 mil, e eu tenho como clientes TOTUS, SAP, Senior, Sankhya, Cienge, são todos ERPs. Esse cara vai querer me ouvir? Claro que ele vai. No mínimo ele vai querer entender por que todos os concorrentes dele estão comigo. Isso é prova social. Quanto mais dentro da realidade do perfil do cara, melhor. Agora vamos entender assim, ó, você vende para um supermercado, tá? Aí você pode fazer prova social através de uma ferramenta que a gente chama ataque geográfico. Eu vendi para um supermercado do bairro tal. Só que esse bairro tem outros tantos supermercados ali. O que eu faço? Eu ligo para os outros supermercados e digo assim, ó, tudo bom, eu sou da empresa tal. Eu trabalho hoje com o supermercado tal do João. O João, ele inclusive deu um depoimento para mim no site, e a gente estava conversando e eu tentei mapear os outros supermercados que eu acho que eu posso te ajudar como eu ajudei o João. Vamos conversar? Você acha que tem mais ou menos chance dele falar contigo? Muito mais. Prova social é importantíssimo. E aí a prova social, inclusive, ela pode ajudar você a escolher com quem que você vai prospectar. Porque eu gosto de falar, se você botar plástico no início da tua linha de produção, não vai sair garrafa de vidro, vai sair garrafa de plástico. Então você tem que colocar alguém que tenha mais probabilidade de fechamento. E se você fizer o look-alike, que a gente chama, ou seja, quem eu já vendi, vou buscar caras similares, fica muito mais fácil para fazer prova social funcionar. Está fazendo sentido? Me deem joinha aí, fala se está fazendo sentido, e aí a gente toca a ficha.
Indo além, a gente tem um outro gatilho mental que eu queria trazer para vocês, que é o gatilho de escassez. Sabe aquele, o último hoje em a produção, o chefe ficou maluco, hein? Gatilho de escassez. Só tem mais um, as últimas 2 vagas. Só que a gente pode usar isso de várias formas. Uma das formas que a gente pode usar gatilho de escassez é para quem tem o chamado no-show. Ou seja, aquele cara que você marca a reunião e ele não comparece na reunião. Em reunião online isso é muito comum. Então, ao invés de você ligar para o cara e falar assim, e aí, cara, quando é que fica bom para ti a gente fazer uma reunião? Aí o cara fala, fica bom tal dia. Qual é o valor que ele deu nisso? Agora vamos inverter. Você vai ligar para ele e vai falar assim, e aí, cara, tudo bom? Olha só, eu tenho aqui uma vendedora que se chama Emília. A Emília é foda, a Emília já fez isso, já vendeu para tal empresa, a Emília já... Beleza, vendi a Emília. Aí eu falo assim, só que a agenda da Emília, meu parceiro, a agenda da Emília é difícil pra caramba. Então, assim, a Emília eu consegui dois boxes aqui que talvez ela consiga, tal dia, tal hora e tal dia, tal hora. Algum desses funciona para ti? Aí o cara vai escolher. Ele acabou de conquistar a agenda da Emília. Por quê? Porque ela era escassa. E a chance disso não cair, melhora muito. A gente chega a melhorar 30%, 40% taxas de queda de reunião quando a gente bota gatilhos como esse. Então, gatilho mental pode te ajudar muito no teu processo, no teu dia a dia. É o processo, a ferramenta vai fazer esse processo acontecer repetidas vezes e vai te ajudar muito. Indo além, vou falar um pouquinho agora sobre, para mim, gente, tudo isso que eu falei, assim, é um gostinho do que a gente pode fazer. No meu livro tem muita coisa, no Imersão em Vendas tem muita coisa também que a gente aprofunda muito mais, só que sozinho nada disso funciona. Processo, ferramentas e pessoas. Então aqui eu queria trazer coisas que rapidamente vocês pudessem pegar, rapidamente vocês botassem no dia a dia de vocês, e rapidamente foram 3 exemplos com alguns cases práticos de como é que vocês podem fazer. Eu queria que depois vocês anotassem como é que vocês podem fazer isso e compartilhassem comigo, como é que vocês vão fazer dentro da empresa de vocês algum dos 3. E aí vocês compartilhando comigo, eu espero que gere retorno sobre esse investimento de tempo que vocês estão fazendo aqui. Foi um prazer estar com vocês. Eu espero ter gerado de fato retorno sobre investimento. E quem quiser me conhecer mais, eu estou super à disposição, Instagram, aqui no G4 de imersão. Agora esse fim de semana eu vou estar fazendo imersão em sales. Estou super à disposição de vocês e espero ter gerado um conteúdo rico, tá certo? Obrigado. E agora eu vou chamar o meu amigo aqui no palco, Joe. Cara, chique, velho. Conhece, cara. Gostou? Pô, você pegou ali o telefone. É curtinho, mas eu acho que a gente pode trazer hacks que o pessoal pode usar. Né? Animal. Galera, e aí, gostaram? Lembrando que é só o começo, a aula do Theo é só a primeira, a gente tem muita coisa aqui ainda. E você gostou, cara? Pô, eu adorei, cara. Eu adorei. Você viu na hora que você falou do segmento ali, não tinha como ler o chat, cara. E o pessoal tá mandando, obrigado, foi animal. Gente. Acabou, rochas ornamentais, cara, que isso? Tu viu? Negócio chique, né? Eu nem sabia que tinha, chique, flores eu conhecia. Não, isso é pra outra galera. Cara, obrigado. Vamos ver nesse chat aqui se vocês estão gostando ou não. Porque agora a gente vai abalar o negócio aqui. Se você está preparado, senta aí na cadeira, porque agora a gente vai fazer uma bagunça aqui. Primeiro ponto, galera. A gente fala muito sobre vendas e quem fala sobre vendas, quem está no dia de vendas, tem aquela coisa de eu fecho uma venda, vamos fechar mais um deal e etc. Eu não gosto muito desse conceito. Então vou fazer uma provocação e obviamente não vou deixar você desamparado. Vou trazer alguém aqui para contar para você a história real por trás disso. Eu não acredito que a gente fecha vendas. Acho que a gente abre negócios, abre oportunidades. E para falar sobre isso para vocês, se chama a Emília, fundadora da Contentus. Enfim, galera, puta executivo de vendas, não só no Brasil quanto fora. Emília, por favor, Emília. John, que delícia estar aqui. Seja muito bem-vinda nesse palco. Obrigado por estar aqui com a gente. Valeu, cara. Vou passar o bastão para você. Obrigada. E assim, a galera aprendeu agora a trazer como é que ganha mais dinheiro com a galera. Fundamental, aliás, né? Tá, eu vou pegar meu caderninho ali e depois a gente volta. O chat, olha esse chat aqui. Gente, tá demais. Eu já pesquei algumas indústrias que vocês colocaram, vou trazer exemplo dessas indústrias, tá? Ó, galera, com vocês, Emília, aproveitem. Obrigadão, John. Palco é seu. Gente, muito bom estar aqui com vocês nessa noite. Olha, seguir o Theo não é tarefa fácil, mas vamos lá. Vocês me ajudam, a gente consegue juntos. E, gente, hoje a gente está aqui para falar, inclusive o John que saiu daqui me contou nos bastidores que no passado dele de vendedor, ele indicava o meu software. A gente vai falar disso, Mas eu quero falar primeiro a respeito do que o John acabou de falar. Todo início do mês, né, parece que aquelas vendas que a gente fez no mês passado não valeram, né? Começa tudo do zero. Então, o vendedor está sempre trabalhando para fazer mais vendas e
parece que é para venda, né? É a venda que significa o crescimento da empresa. Não é só a venda, gente. A gente viu aqui atrás, passou o funil de vendas, né? E eu quero provocar vocês a entender por que as empresas mais lucrativas do mundo, por que elas não olham só para vendas? O que elas olham afinal, né? Então, vamos lá? Quero mostrar para vocês que esse funil que vocês viram aqui, ele não é, né, um funil que termina ali na venda. Hoje em dia as empresas olham muito para esse funil numa imagem que a gente chama de ampulheta, porque depois da venda tem toda uma história de relacionamento, de fazer negócios com os clientes. E é assim, né? Assim que as empresas que mais crescem, as mais lucrativas do mundo, continuam crescendo com a base de clientes, mesmo depois de vender. Quem não quer fazer isso, né? Vamos e venhamos. Quem não gostaria de, mesmo depois de uma venda realizada, ter naquela oportunidade só um começo de uma história. E esse cliente voltar, e esse cliente comprar mais, e esse cliente ficar, né? Então, se você criar um negócio de longo prazo, né? Um negócio que cresce, você precisa ter uma boa retenção. Essa é a palavra de ordem, é isso que eu queria conversar aqui com vocês hoje. Porque além de atrair, além de vender para esses clientes, você precisa também garantir que eles fiquem. E isso se o seu negócio tiver um modelo de receita recorrente, em que o cliente paga todo mês, é muito comum no caso de mensalidades, né? Vamos pensar lá numa academia de ginástica, vamos pensar no imóvel que está alugado, né? Se bem que tem questões contratuais que ajudam nessa retenção. Mas se o cliente não estiver feliz, vamos e venhamos, ele vai cancelar esse contrato, vai ou não vai? Então, mesmo negócios que têm essas cláusulas contratuais, né, que têm esses segredinhos de retenção aí para o primeiro ano, para os 2 primeiros anos, precisa estar atento à retenção, porque a gente quer renovação, é ou não é? E se o seu negócio, então, tem um modelo de receita pontual, você tem que se preocupar em entregar muito e muito bem esse produto para a base de clientes, para que o cliente volte. E é muito comum a gente ter e-commerces e negócios mesmo, né, físicos, que não dão certo, que não vão para frente, mesmo tendo um marketing muito bom. Por que isso? Porque o marketing é muito bom, a venda acontece, mas o cliente não volta. E aí eu tenho que estar sempre investindo em marketing, tenho que estar sempre colocando mais e mais recursos. E se o cliente não volta, eu não estou crescendo. Gente, crescimento passa sim por retenção. E olha só, você quer saber um jeito de perder dinheiro? A gente está falando aqui de ganhar dinheiro, né? Mas olha um jeito mais rápido de perder dinheiro no mercado. É isso que vocês estão vendo aqui do meu lado, ó, esse balde furado. O que é balde furado? Vocês já ouviram falar nisso? Gente, balde furado nada mais é do que a gente investir dinheiro, investir tempo para adquirir cliente, está aqui na live do G4, aprende, anota, vou fechar mais cliente, fecha esses contratos, fecha esses clientes e o cliente não fica. Esse é um sinal de que a gente tem um balde furado, né? O cliente não volta, o cliente não fica. É muito frustrante, né, gente? Mas será que é o fim do mundo? Se você reparar, de fato, que você está fazendo as vendas, está funcionando, né? O que já é bem difícil, né? Não é fácil, é uma ciência, como a gente tem que realmente seguir um processo, seguir todas essas dicas que vocês estão ouvindo aqui hoje, não é fácil. Vendeu, nossa, com todo esse esforço, com todo esse investimento, o cliente não fica. Bem, não é o fim do mundo, se você tiver uma abordagem de aprendizado. Isso é algo que a gente fala muito na Growth Hackers. As empresas que mais crescem são as empresas que mais aprendem. Então, ao olhar, né, uma informação dessa, um dado que às vezes pode deixar a gente um pouco, né, insatisfeito, até desanimado, né? Nossa, meu cliente não está ficando. Se você tiver uma abordagem de aprender com isso, de investigar, porque afinal, se o cliente não está ficando, gente, é porque tem algo ali. Alguma coisa está acontecendo que a gente precisa investigar, que a gente precisa olhar esse motivo de perto e fazer alterações no nosso negócio que façam sentido e que façam mais clientes ficarem com a gente, né? Então você precisa analisar, antes de mais nada, como é que está a sua retenção hoje. Sem dados, a gente não faz nada. Então tem que ter informação, né? Então olha para a base de cliente e tenta enxergar nessa base quais são aqueles clientes que mais investiram com você ao longo, por exemplo, desse ano.
ao longo desses últimos meses, né? Quais são esses valores que a gente chama de LTV, né? Lifetime Value, é uma palavra lá complicada, mas que é simples de entender. É você olhar a sua base de clientes e ver esse número acumulando. Dentro da base, clientes que continuam comprando ou que compram mais vão tendo um número cada vez maior. E sempre tem, quando a gente olha nesse grupo de clientes, eu já fiz isso algumas vezes para os meus negócios e funciona mesmo, gente. Tem uns 20%, dentro de toda a base, que são aqueles que a gente está mais entregando valor. Os clientes que, de fato, existe uma conexão direta entre dor e problema, aquilo que o Theo falou aqui, e que vão vendo mais e mais valor ao longo do tempo no produto que a gente está entregando, no serviço que a gente está entregando, e por isso eles ficam e por isso eles voltam. Essa base, esses 20%, são aqueles que a gente pode e deve estar investigando mais, né? Então, olha para essa base com todo carinho, porque, no final das contas, o balde furado que a gente falava, ele nada mais é do que um desalinhamento entre o que o cliente estava esperando e o que foi de fato entregue. E aí eu tenho uma provocação para vocês. Eu já ouvi muitas vezes, empresas que têm excelentes produtos, excelentes serviços, dizerem assim: meu produto é tão bom que ele é para todo mundo. Você já falou isso? Quem pode comprar de você? Quem pode? Daí você responde assim: todo mundo é. Essa resposta é perigosa, porque, gente, não existe produto no mercado, no mundo, que seja de fato para todo mundo. Não existe algo que seja tão universal assim. Até os produtos que você pode pensar, nossa, mas todo mundo usa isso, ou todo mundo toma isso, né, um refrigerante, ou todo mundo gostaria de ter esse carro. Nunca é para todo mundo. E as empresas que mais crescem sabem bem para quem é aquele produto e aquele serviço que elas desenvolvem. Então, chegou a hora da gente revelar aqui, se você tem um bom produto, né, que resolve esse problema para essa base de clientes, é nela que você deve focar. Naqueles 20% que mais devolvem o valor que eles recebem, né? Tudo uma troca. Eu entrego o valor com o meu produto e com o meu serviço e o cliente devolve com os pagamentos, ficando feliz e fazendo outros comportamentos que a gente já vai falar e que ajudam muito no crescimento da empresa também. Então, ao identificar dentro dessa base, pode ser que a gente encontre um perfil de cliente ideal, que a gente chama de ICP, né? O Ideal Customer Profile, perfil de clientes ideal. Esse perfil de clientes, a gente pode olhar para essa base, né, para essa lista, vamos pensar assim, e começar a investigar dentro dela essa base histórica, né? Lembrar, então, desse LTV que a gente acabou de falar, procurar ao longo do tempo, né? Para ter pistas mesmo, como, né, com esse sentido de aprendizado, de investigação, para dentro dos números da sua empresa. Isso, gente, faz toda a diferença para os negócios que mais crescem, viu? Tem algumas perguntas que eu queria deixar aqui. Eu sei que vocês já tiraram um caderninho, já estão anotando várias coisas. Tem umas coisinhas a mais para anotar então, tá? Anotem as perguntas que você precisa se fazer quando você olhar para essa lista de clientes com maior LTV, aqueles que mais retornam, né, investimento no seu produto, no seu serviço. Pergunta para eles o seguinte: qual é o segmento de mercado em que eles se encontram? Se for, né, uma empresa, né, se a gente está pensando em negócios B2B, empresa vendendo para outras empresas. Se for o negócio B2C, um negócio vendendo para outras pessoas, aí a gente vai tentar olhar qual é a profissão dessa pessoa, dados demográficos, qual é o perfil, qual é a idade, né? Ou se é B2B, qual é o tamanho dessa empresa, qual é o ticket médio, e algumas informações também que a gente vai encontrar que vão ajudar, inclusive, na prospecção, na fase de vendas. A gente vai encontrar, por exemplo, de onde veio esse cliente? Esses clientes ideais, eles estão vindo de um lugar parecido? Do mesmo canal? Tem algo ali em comum? O que eles têm em comum? Essa é a grande pergunta que a gente tem que se fazer, tá? Qual é o perfil de empresa ou perfil de cliente que vai consumir mais do meu produto ou do meu serviço? E com essas respostas, gente, até a prospecção, aquelas informações que vocês já coletaram hoje nessa live, essas prospecções vão ficar muito mais assertivas, a retenção vai ficar maior, sim, ao longo do tempo. E deixa eu dizer para vocês que nada como a gente vender um bom produto para o cliente certo. A gente saber que a gente está trazendo diferença para o mercado, a gente está ajudando as pessoas, resolvendo problemas reais. E ao investigar o seu cliente ideal, você fica com a certeza disso. É
inenarrável, gente. O prazer da gente ter um negócio que cresce, um produto que atinge mais e mais pessoas dentro de um mercado e que está, de fato, resolvendo o problema dessas pessoas, né, da maioria delas. Então, pessoal, mais uma dica. Falamos bastante de retenção, né? Acho que vocês já ficaram aí instigados a querer entender os clientes que mais ficam com vocês, é ou não é? E agora eu quero mudar de assunto. Aprofundar o assunto, vai? Que a segunda forma da gente conseguir mais recursos a partir da base de clientes que a gente já tem, ou seja, de novo, olhando a ampulheta, né? Olhando a continuação do momento de venda, é por meio de indicação. E aí tem essa pergunta que está aparecendo aqui atrás de mim, que você já deve estar vendo, né? Você já indicou algum produto, algum serviço? Ou já teve o seu produto ou serviço indicado por alguém, né? É muito legal quando isso acontece em todos os negócios e de forma orgânica. As pessoas naturalmente, gente, indicam produtos e serviços que gostariam de consumir para os amigos, para a família. Muito comum, quando eu preciso, né, de um serviço que seja feito, ou consumir um produto que eu nunca consumi antes, eu vou lá nos meus grupos de WhatsApp, onde tem os meus amigos, ou as pessoas perguntam até nas redes sociais, né? Vou no LinkedIn, vocês conhecem o serviço dessa empresa, alguém já usa, me conta aí. É natural que aconteça de forma orgânica. Agora, para usar de forma estratégica isso no seu negócio, você precisa encontrar formas de potencializar isso, é ou não é? E como é que a gente faz? Então, a gente está aqui para responder essa pergunta. Continua anotando aí que você vai sair com várias ideias de como conseguir crescer as vendas do seu negócio a partir da sua base de clientes. Ou seja, é apenas um ponto de entrada que a gente precisa para alcançar muito mais gente. E a gente vai fazer isso criando um loop de indicação. Vocês estão vendo aqui esses 3 passos, né? A gente vai passar por cada um deles, tá? A gente vai descobrir o que é mais importante para os clientes, baseado nisso, criar mecanismos de recompensa por indicação e fazer com que os clientes saibam disso. Afinal de contas, eles precisam indicar, a gente precisa divulgar, então, que esse programa, que esse loop, né, existe em algum lugar. Então, gente, para ficar mais fácil de entender, eu peguei um exemplo que surgiu, aqui surgiram vários exemplos, né, de indústrias, o pessoal está aqui no chat, eu trabalho com isso, eu trabalho nessa área, e eu peguei um exemplo da Bárbara, que apareceu ali antes, ela trabalha na área de mercado imobiliário. E no mercado imobiliário, Bárbara, olha, tem muitos exemplos legais, e um deles vem de uma empresa brasileira, que se tornou a maior imobiliária do país, né, recentemente, que é a Quinto Andar. E ela se tornou essa gigante também por usar essas ferramentas de indicação a favor dela. Esse é um caso emblemático, né? E como é que funciona? A Quinto Andar, para quem trabalha no mercado imobiliário sabe, né? Se você indicar um imóvel que não esteja listado lá, você já ganha R$100. Se esse imóvel que está listado, né, que você indicou, for, por exemplo, alugado, você ganha ainda 10% do valor do aluguel. Então, é muito bacana e lucrativo para as pessoas darem indicações, né? E para Quinto Andar, então, maravilhoso, né? Um custo baixo para aumentar a quantidade de listagens, né? E assim crescer tanto quanto eles cresceram. Só no ano de 2020, gente, que não foi um ano fácil, vamos e venhamos, eles entregaram de volta, né, para os indicadores, aí, para os clientes, R$5 milhões. Pensa isso, esses R$5 milhões sendo aí na base de 10%, né, do valor investido para um mês, né, de um aluguel, a gente está falando de faturamento aí de 500 milhões pelo menos, né? Um cálculo aí de cabeça. Então, é um faturamento muito alto. E quanto que precisaria ter sido investido em marketing para chegar nesse faturamento? Muito mais do que esses 5 milhões que eles pagaram, né? Então, realmente é muito lucrativo. Eu queria trazer exemplos de outras indústrias também, que a gente sabe que tem muita gente aí do mercado tradicional, muita gente de várias indústrias. Falamos de imobiliária. Vamos falar da indústria automobilística? Vamos falar, então, de uma empresa muito conhecida, né, globalmente, porque tem aí tecnologia, tem acesso, tem status envolvido nessa marca, e eles foram muito bons em entender que esses eram os gatilhos importantes para os clientes deles. Então, a Tesla, gente, essa empresa americana, né, de fabricante de carros elétricos, eles descobriram isso e eles criaram mecanismos de indicação e de recompensa para os clientes a partir desses elementos. Primeiro, eles entenderam que se as pessoas, eles querem que as pessoas indiquem, né? Se eles queriam, então, que as pessoas indicassem, eles precisavam dar algo em troca. Esse algo tinha que estar conectado com o que as pessoas queriam da empresa e do produto. Então, a cada 5 indicações, eles estavam entregando
uma coisa que parece banal, né? Um convite para visitar a fábrica. Mas isso era muito legal para quem indicava. As pessoas indicavam muito para ir lá visitar a fábrica, receber convite para participar de festa, de comemoração, de lançamento do novo modelo deles, um modelo exclusivo, né? E a cada 10 indicações efetivadas, e esse efetivadas é importante, hein, gente? Na hora de usar um programa de indicação na sua empresa, lembra dessa palavra, hein? Efetivado, ou seja, indicação que realmente foi comprovada, deu certo, né? Converteu, seja em lead ou em cliente, como você estiver formatando aí o seu loop de viralização. Pois bem, a cada 10, a pessoa ganhava o direito de compra de um modelo exclusivo. Isso para os clientes da Tesla era algo fantástico e eles, claro, fizeram com que os clientes soubessem disso para conseguir indicar, né? Ficava disponível no site deles, os clientes recebiam notificações, então eles fecharam esse loop, né, o tempo todo. E deu muito certo, gente. Deu muito certo, né? E, claro que os clientes não vão saber se o programa existe se não for, né, divulgado, e eles fizeram isso muito bem. E o resultado é surpreendente. O ROI, gente, o retorno sobre investimento nesse programa, foi de 42 vezes para cada dólar gasto, 42 dólares de retorno nesse programa. Em um único trimestre, eles tiveram esse programa foi responsável por 25% das vendas, em um único trimestre. Agora o programa não está mais no ar, né? Foi temporário ali, serviu muito bem, né, os seus propósitos, e eles têm outras formas, então, de indicação. E o mais legal, tudo isso que eles fizeram foi sem gastar R$1 ou $1 em publicidade. Não é fantástico? Quem não gostaria, agora fala sério, para o seu produto, para divulgar o seu produto, o seu serviço, você sabia que não precisa só ser através de vendas para novos clientes? Você pode usar os seus clientes atuais para trazerem leads assertivos, gente. A taxa de conversão é muito maior. Claro, porque a gente tem o elemento da personalização. A gente tem o elemento de um amigo estar indicando ao outro. Isso aí a gente faz, né, a transferência da credibilidade dessa pessoa. Quem usou isso muito bem também foi o pessoal do Airbnb, que também é do mercado, né, de hotelaria. Tem muita gente aí do mercado de turismo, né? O Airbnb é essa plataforma gigantesca. Nem sempre foi gigantesca, gente. Eles começaram pequenos e bem pequenos de algum lugar e cresceram muito com esses gatilhos de indicação, com um detalhe que eu acho fundamental, por que deu certo para eles, eles usavam a foto, o nome da pessoa que estava indicando. Por exemplo, a Emília está indicando para você, está te dando 25 dólares para você gastar numa hospedagem. Emília, não é aquele site de hospedagem que eu nunca ouvi falar. É Emília, né? A sua amiga está mandando lá para você 25 dólares. A chance de você usar, de você ser grato e querer passar adiante aumentava muito. E tanto aumentou, né, que eles cresceram tudo o que cresceram. Então, a provocação final aqui, né? Está bom demais ficar aqui com vocês, eu queria ficar mais. Mas temos tempo aí para essa live, eu sei que o John está ali preparadinho, louco para falar um monte de coisas legais, mas antes do John entrar, eu tenho essa pergunta para deixar para vocês. Pensem nisso, gente. Qual é o incentivo que você pode dar para o seu cliente hoje, ou amanhã de manhã, vai, para tornar esse cliente um vendedor da sua marca? Você dá algo em troca, pensa nesse loop e divulga para toda a base de clientes, para ter mais e mais pessoas indicando. Com certeza, só dessa dica você já vai ter muito resultado a partir da live de hoje. Muito bom mesmo estar aqui com vocês. E eu vou chamar o John, que eu sei que tem muito mais informação para trazer. Como é que é? A melhor coisa que tem é vender um produto bom. Exatamente. Exatamente, para o cliente ideal. Essa não, é uma palavra, né? Gente, é maravilhoso. Não, você está no mercado, você vê que você está resolvendo um problema real. Você está transformando aquele mercado. Você está ajudando, no nosso caso são times, né? Claro. Então, ajudando times a colaborarem, ajudando pessoas a se tornarem mais produtivas. É uma motivação. Nossa, não existe depressão, né, de domingo à noite. Não tem isso. Segunda-feira, 100 por hora. Sempre a 100 por hora. Né? Não, e a galera ali, eu estava olhando no chat, olha ali. Cosmético, que confecção, tem de tudo aqui. Muito bom, galera, muito bom. Aqui, ó, quem tem as palminhas, dá as palminhas ali no chat ali. Que aula foi essa, Emília? Bom eu tô demais, com um negócio desse tamanho anotado. Cara, que bom, prazer querido. te ter aqui. Prazer também. Quero voltar, não quero nem sair, eu tô aqui então, já. Não, você que... Falou, gente. Valeu, galera. Até Nossa, mais. animal, né? Nossa, que isso, essa live. Ó, tô olhando aqui o chat. Animal, hein, galera? Peça para notebook, Júnior. Animal, galera. Que aula, que aula. Você sabe que a gente que
que está no dia de vendas e fala aqui com um papel e cabeça de um vendedor, a gente sempre fica com essa coisa de vender. Não, pô, fechei um negócio, o cliente comprou, a gente larga. Mas no fundo, quando a gente olha as empresas, e assim, eu não estou falando de tecnologia não, hoje tem loja de roupa que está fazendo isso muito bem, garantindo o LTV, os clientes que indicam, os clientes que mais gostam, o que o cliente precisa para gostar. Essa aula aí da Emília é bizarra mesmo. Parabéns, animal, que conteúdo. Galera, vamos lá, a aula foi bizarra, muito bom. Eu aprendi bastante, Theo e Emília estão nas nossas formações também, então são 2 mentores do G4. Como eu disse no começo aqui, só ensina quem faz. Então, vocês podem ver aí que a quantidade de conteúdo que os dois têm e prática. Fala assim, eu vi isso, eu estudei isso, eu já compartilhei coisas com essa, é fantástico. E aí, a gente falou hoje sobre o gol, né? Vender, gerar mais receita e assim por diante. Mas anota aí, pega o papel e caneta aí, sobre o que vai rolar amanhã. Preparado? Pegaram aí? Galera, hoje a gente ensinou como fazer o gol, como gerar mais vendas, gerar mais receita. Amanhã a gente vai olhar no detalhe os negócios. Crescer uma empresa e crescer de maneira rápida está diretamente atrelado a gente saber onde que a gente investe o nosso tempo. Então, para falar sobre isso para vocês, para encontrar as alavancas dos negócios de vocês, que vocês podem de fato acionar para gerar mais receita, eu chamei aqui amanhã para bater um papo com vocês o Denner Lippert, CEO e fundador da V4. Um destaque na Forbes com menos de 30 anos na última edição, mentor do G4 Growth, todos os nossos programas de Growth. O cara ele vive essa parada de Growth, vive essa parada de crescimento acelerado. A empresa dele é um case nisso e ele ensina sobre isso sempre. Ele vai estar aqui com vocês gratuitamente. Então, amanhã, anota aí, você vai descobrir como descobrir as alavancas do seu negócio e como acioná-las. E aí, naturalmente, juntar com esse conteúdo de vendas para vender mais. E vamos lá, né? Vocês acharam que ia acabar por aí, mas como eu disse no começo, tem mais. Vocês estão preparados? Estão preparados aí? Na quinta-feira, então, hoje teve Theo e Emília falando sobre vendas. Amanhã, o Denner falando sobre growth e alavancas de crescimento. E na quinta-feira, galera, eu vou botar o chefe para trabalhar. Então, na quinta-feira, quem vai estar aqui dividindo o palco comigo vai ser o Thales. E a gente vai falar sobre os pilares que fazem uma empresa de fato crescer. A gente fala sobre pessoas, sobre processo e planejamento. Então, quinta-feira, o evento vai ser com o chefe. Thales vai estar aqui dando uma aula gratuita para você. Quer mais? Então, lembrando, dia 23 de maio, segunda-feira, a gente tem o último dia desse evento aqui. Qual que é o grande ponto aqui? A gente vai falar sobre o encerramento de tudo isso aqui, lembrando das promessas que a gente fez lá, de como que você ia atingir os seus objetivos. Imagino que agora a resposta já não é a mesma. E na segunda-feira, a gente vai ter também a maior disrupção que eu já vi nas formações online do G4. Então, segunda-feira, final do dia. E aí, para falar mais sobre vendas, sobre crescimento e conhecer vocês, eu estou dando uma olhada aqui no chat e eu queria saber qual que é o segmento de vocês. Qual que é o segmento da galera? Opa, olha aí. Caramba. Animal, palestras, bom. Anderson. Galera, arquitetura aqui com o André. Putz, galera, o fato é o seguinte. Tudo e qualquer segmento, ele tem um processo, uma jornada que leva até uma venda. É o famoso funil de vendas. E como eu prometi também lá no começo, quem ficasse até agora na live, ficasse até agora aqui comigo, ia receber uma ferramenta gratuita que a gente usou e usa no G4 e eu uso para escalar. A gente saiu de um faturamento de começo 0 em 3 anos para algumas centenas de milhões por ano em apenas esses 3 anos. E a gente usa essa ferramenta. Então, vamos colocar aqui o link para você. Deixa eu olhar aqui, ó. Onde que está o link aqui? Ó? O link tem um QR Code aqui em algum lugar, ó, aqui do meu lado, aqui.
gente está aprendendo essa coisa de host de TV, né, gurizada? Agora a gente está chique. Aqui do lado, aponta o celular para ali, você já vai direto para baixar essa planilha sobre funil de vendas, para você aplicar tudo que você aprendeu aqui hoje com o Emílio e com o Theo, certo? Se você quiser também, a gente colocou ali no chat, está fixo ali no chat, o link para você baixar, ou tem na descrição aqui do vídeo. Então, ferramenta de funil de vendas, gratuita para você, a mesma que a gente usa e usou no G4 no nosso tempo de crescimento. Beleza? Então, por hoje é isso. Lembrando que é só o primeiro dia. Eu não quero hoje te ver aqui, amanhã não te ver. Então amanhã, Denner Lippert vai estar aqui comigo. A gente vai falar sobre growth. A gente aprendeu a vender agora a gente tem que aprender quais ponteiros, olhar uma empresa, aprender quais ponteiros, as alavancas a gente tem que mexer para de fato ter esse resultado e aplicar o que a gente aprendeu aqui em vendas. Seja leads, seja preço, enfim. Vamos aprender tudo sobre como encontrar as oportunidades de negócio com o Denner, CEO da V4. Eu espero vocês aqui no Instagram do G4, no YouTube do G4 amanhã. Gratuito, galera. Então, para quem ficou até aqui, muito prazer. Espero que você tenha gostado e até amanhã, galera. Valeu!